Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso quarto seminário de Humanidades. O tema do nosso seminário é Resistir em Tempos de Pandemia e Outros Retrocessos, e é uma satisfação muito grande estar aqui e realizar o nosso seminário. E esse ano atípico, né, esse ano tão difícil, tão cheio de desafios, trouxe-nos muitas reflexões. Por exemplo, coisas tão simples, né, como poder abraçar as pessoas que amamos, o contato com amigos, com familiares, né, coisas que se tornaram muito mais perceptíveis no sentido do quanto faz falta, né? A liberdade de poder sair, de conhecer novos lugares, novas pessoas, de ir à escola, quem diria, né? Passar 8 horas, né, com nossos colegas, com nossos professores, nossas professoras, toda a comunidade escolar, e o coração fica apertado, né? Só de pensar de toda aquela nossa rotina anterior ao coronavírus. E nessa situação, a gente, né, teve a necessidade de nos reinventarmos. Né? Aulas e reuniões online, cadernos e livros foram substituídos por computadores, por tablets, por celulares e por aí vai. Os desafios são muitos, né? E a forma que encontramos para que o nosso seminário ocorresse foi essa, né? Através de palestras online. Nunca estivemos tão conectados como agora, nunca estivemos tão distante fisicamente das pessoas. Os sentimentos estão mais aflorados, todos nós testamos, né, os nossos limites todos os dias. E nesse contexto, trazer temas tão importantes como esses que serão abordados no nosso seminário de humanidades é fundamental. Iniciaremos com a fala da nossa diretora de ensino técnico, da Pró-Reitoria de Ensino, Sana Andréia Torresani. Seja muito bem-vinda, Sana Andréia. Boa noite. Vou iniciar aqui a minha câmera. Não sei se vai estar legal. Boa noite a todos e todas. Dizer do imenso prazer, né, de estar aqui falando para vocês em um dia tão especial. Inicio parabenizando a equipe, ao campus, né, por este momento, mesmo em tempos de pandemia. A gente sabe o quão difícil, né, foi lidarmos com as dificuldades. E como a Shirley disse, questões tão simples, né, abraçar, estar com os amigos, fazer as aglomerações que a gente tanto gostava, se tornaram complexas nesse momento, e outras que para nós eram tão complexas no momento, né, no processo de ensino-aprendizagem, como o uso das tecnologias, promover esses encontros, né, de forma virtual, que possibilita as pessoas, cada um da sua casa, de diversos locais, se encontrarem. Então, é o inverso, né, uma situação que trouxe ali o inverso das nossas práticas. Como é bom isso. Mesmo com todas as coisas ruins que vieram com a pandemia, acho que ela nos provoca um pouco mais a pensar sobre questões que, por cultura, ficavam acomodadas, né? A temática deste seminário de humanidades sempre foi discutir, né, possibilitar o debate acerca dessas temáticas. Então, parabéns pela organização, que vocês tenham, né, aproveitem a programação, teremos grandes discussões e possibilidades de debates neste momento, e que aprendamos com essas discussões a sermos mais empáticos, mais humanos e mais compreendedores uns dos outros. Bom evento a todos vocês, em nome da Pró-Reitoria de Ensino, né, a Adriana acabou a reunião agora, falei com ela, Sandra, estou terminando uma reunião aqui, né, do Fórum dos Pró-Reitores de Ensino, tá? Então, em nome da Pró-Reitoria de Ensino, desejo a todos vocês um excelente evento, e eu vou estar aqui participando agora pelo YouTube, vendo vocês. Muito obrigada, Shirley, Renato e a comissão.
Sana, muito obrigada. É sempre um prazer ter você conosco. Você sabe quão você é importante, quanto você tem aí todo um trabalho maravilhoso no nosso campus. Muito obrigada. E agora nós passamos a palavra com o nosso diretor de ensino, Renato Chaves de Oliveira. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, Renato. Eu quero parabenizar aqui a comissão, né, dar boas-vindas para que a gente inicie esse momento que privilégio, oportunidade, que mesmo nessa condição, né, aquilo que a gente tem conseguido fazer, quando a gente se reuniu lá atrás para poder pensar, né, no nosso calendário e trazer de volta os eventos nesse formato, a gente vem encontrar aí novas formas de utilizar a tecnologia, novas formas de integrar conteúdos, de ter a participação de todos. Então, eu quero deixar aqui registrado, né, parabéns pelo trabalho realizado aqui pela comissão, representada pelo grupo aqui reunido hoje, dar boas-vindas nesse momento tão importante, né, para o nosso campus, a quarta edição desse seminário de humanidades que tem ocorrido anualmente. A gente percebe a evolução, a discussão dos temas, né? Esse momento tão importante de conscientizar e de discutir temáticas que, às vezes, a gente está vivendo ali no cotidiano. Com o movimento da rede social, a gente tem observado aí como tem aumentado, né, toda essa discussão. Então, acho que hoje vai ser importante para poder a gente conseguir repensar, refletir e ter a oportunidade de ouvir pessoas tão, né, engajadas com esses temas, os palestrantes que ministrarão, né, essas palestras durante toda essa programação até o dia 11. Então, aproveitem bastante esse momento aqui, contem conosco nessa participação. A gente, enquanto instituição, vai estar aqui participando também. Estou aqui também representando a direção geral, Wagner pediu para poder justificar, ele tinha uma outra agenda, mas amanhã ele vai estar aqui conosco, né, participando, continuando participando desse evento durante toda essa semana, ok? Aproveitem bastante, eu tenho certeza que vai ser muito bom e a gente vai ter essa oportunidade de ouvir aí nessas temáticas que o grupo está propondo para nós no nosso quarto seminário, né, de humanidades do Campus Centro Serrano. Até mais, gente. Boa noite a todos e um excelente evento aí para vocês. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada pelas palavras, né? Você tem sido maravilhoso, sempre apoiando-nos, né, em todas as nossas iniciativas. Muita gratidão. Bom, e agora nós teremos a fala de um representante, né, da nossa comissão organizadora, Adeilson Lichtenheld. Adeilson, você está aí? Olá, boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, né, de representar a comissão, né, uma alegria muito grande poder representá-los, uma comissão com mais de 10 integrantes, um trabalho aí de praticamente 2 meses, trabalho árduo, muito bacana, como a Shirley trouxe, né, trabalhar à distância, tem suas dificuldades, é muito mais fácil fazer no encontro pessoal. Então, fica registrado aí a alegria de poder representá-los nesse momento. E sobre o nosso quarto seminário de humanidades, breves palavras iniciais, né? Em tempos de ameaça aos direitos sociais e trabalhistas, de intolerância e violência contra a mulher, de homofobia e de racismo, de ondas de conservadorismo e de ameaça a direitos indígenas, de conclamas à ditadura militar, de fragmentação das demandas e das lutas sociais, falar em direitos humanos tornou-se um desatino. Nesse sentido, e dentro dessa onda neoconservadora negacionista, que este seminário de humanidade se constitui, e já está em sua quarta edição no campus Centro Serrano do IFES. Desde sua concepção, o objetivo é abordar temas que atravessam o currículo de nossos cursos, na sua dimensão social,
histórica, cultural e ambiental. Ou seja, buscamos integrar as diversas dimensões da realidade social no intuito de superar a racionalidade instrumental, muito presente na educação profissional e tecnológica, de unir teoria e prática para formar apenas profissionais capacitados que atendam às necessidades do mercado. Os sujeitos se constituem e se informam na dinâmica da complexidade social, e a escola, principalmente os institutos federais, devido aos seus princípios norteadores, tem o dever de propor e realizar uma educação que promova a formação integral dos estudantes, para que estes possam ter condições do exercício pleno da cidadania e possibilitar a construção de uma sociedade não discriminatória e que valoriza a diversidade e a igualdade de direitos. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao 4º Seminário de Humanidades do Campus Centro Serrano do IFES e que possamos, com essa ação, fortalecer a cultura dos direitos humanos, o respeito e a promoção da diversidade. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, super ansioso por esse seminário e tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigado. Adeilson, muito obrigada, né, pelas palavras. A gente sabe que o trabalho é grande, né, é árduo e muito importante, né, só um momento. Bom, e agora nós vamos ter a nossa primeira palestra. A palestra é intitulada Direitos Humanos em Tempos de Crise e será com a Beatriz de Barros Souza, doutoranda em Psicologia pela UFES. Ela desenvolve a tese sobre apoio psicossocial em campos de refugiados, reflexos nos relacionamentos interpessoais. Beatriz é mestre em Direitos Humanos pela USP, defendeu a dissertação Proteção aos Direitos das Mulheres em Campos de Refugiados, estudo de caso, e ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, com trabalho Mulheres Operárias e Sindicatos de Indústria no Entre Guerras Brasil, 1918 a 1939. Atuou na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, na Comissão Municipal de Direitos Humanos de São Paulo, estagiou no Consulado Geral de Portugal em São Paulo. Além disso, possui vasta publicação de artigos em periódicos, capítulos de livros e trabalhos apresentados e publicados, né, em vários congressos. Beatriz, seja muito bem-vinda. Estamos honrados em contar com a sua presença e dividir o seu conhecimento conosco. Obrigada pela apresentação, Shirley. É engraçado que o tempo vai passando, o currículo vai ficando enorme, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e nesse seminário, assim, porque eu fiz ensino médio no Cefet, né? Isso dificilmente vai para o currículo Lattes, mas para mim é muito bom estar participando de um evento pela primeira vez, na verdade, junto com o IFES, porque eu fiz até o mestrado, então, morando em São Paulo, e estou de volta faz só 2 anos e meio aqui em Vitória, mas é muito bom estar de volta e finalmente num evento junto, aí em parceria com o IFES Campus Centro Serrano. Então, obrigada pela apresentação e pelo convite. Bom, em primeiro lugar, falar sobre direitos humanos, tem toda essa importância, né, que já foi dita aí na introdução. Eu acho que é um delírio necessário, né? Parece uma loucura falar de direitos humanos nesse contexto atual, mas é muito necessário. Então, eu queria começar falando de direitos humanos desde uma perspectiva conceitual, ou seja, porque muitas pessoas, infelizmente, não sabem o que são e como surgiram os direitos humanos, e explicar por que a resposta mais ou menos aceita hoje em dia de que os direitos humanos estão consolidados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para quem não sabe, é um documento das Nações Unidas de 1948. Qual foi o histórico, né? Como surgem assim, os direitos humanos? Então, tem uma explicação bem aceita atualmente de que ele tenta unir vários saberes ao longo de séculos assim, da humanidade, que vão do cilindro de Ciro, né,
até a Declaração Universal, efetivamente, em 1948. Eu trouxe um vídeo para compartilhar com vocês, espero que também funcione, e a gente vai assistir um pouquinho, rapidinho, 3 minutos. No início não havia direitos humanos. Se estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então um homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro, conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e, finalmente, para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior, e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema da Europa. Então, o jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Círios? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Então é isso para introduzir, né, a questão. Não deu para ver algumas partes da imagem, mas eu acho que deu para entender a ideia geral e de como foi importante reunir todos esses documentos na Assembleia Geral da ONU, em 1948. Então, agora a gente segue para um panorama mais atual dos direitos humanos. Esse é um mapa da ratificação, ou seja, da adoção de 18 tratados de direitos humanos que surgiram depois de 1948. Ou seja, a gente tem, em muito pouco tempo, né, relativamente,
uma proliferação de documentos internacionais que falam sobre direitos humanos de certas partes da população do mundo, direitos humanos específicos. Como seriam isso, né? Cada país do mundo adotou em média, apesar de serem 18 ao todo, adotou em média de 10 a 15 tratados. E eles se referem, então, a esses temas. Os instrumentos gerais, além da Declaração Universal de Direitos Humanos, são promulgada no mesmo ano a Convenção sobre Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio e o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. São dois documentos que dão muita ideia para a gente de que a ONU pode intervir em situações de grave violação de direitos humanos, que é um pouco equivocada, mas depois a gente pode debater um pouco por quê. Os tratados de direitos humanos civis e políticos, então, também já estão em tratados as questões de combate à escravidão, combate ao tráfico de escravos, combate a práticas similares à escravidão, Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, além de uma proteção a todas as pessoas contra o desaparecimento forçado. E também existem tratados de direitos humanos econômicos, sociais e culturais, que são aqueles que falam, por exemplo, contra a discriminação no campo do ensino, que falam sobre medidas a serem adotadas para impedir propriedade ilícita de bens culturais. Então, a proteção do patrimônio cultural, que todo mundo conhece mais quando fala da Unesco, e diversidade das expressões culturais, é só para citar alguns tratados que são adotados pelo Brasil, mas existem outros. Existem tratados de direitos humanos para a proteção da pessoa com deficiência, tratados de direitos humanos para a proteção das pessoas migrantes, tratados de proteção de direitos humanos para a proteção das mulheres contra a discriminação racial. E aí a gente entra na questão dos desafios para o futuro. Ou seja, a gente precisa entender que essas complementações à Declaração de 1948 surgiram por causa de um debate de quem teria o direito a ter direitos. Ou seja, quem protege as pessoas quando elas estão sofrendo violações aos seus direitos nos seus próprios países. A Declaração de 1948, ela surge com uma ideia de que são os países que devem proteger as pessoas, mas ela não prevê essa ideia de que os próprios países poderiam ser os perseguidores ou os violadores aos direitos humanos das pessoas. Então, aí a gente tem a dificuldade de efetivar esses direitos humanos. A reflexão que eu queria colocar, então, é muito parecida com o que eu estudo, que é a questão migratória, né? Para os refugiados, hoje em dia existe uma proteção internacional específica de direitos humanos, que é a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados. A convenção que deveria proteger os trabalhadores imigrantes praticamente não foi adotada por quase nenhum país, é muito mais recente. Então a gente tem essa diferença de tratamento no meio internacional. As pessoas que morrem tentando chegar a um novo lugar, né, fugindo de guerras e de conflitos, de estados ditos falidos, são vistas como refugiadas, enquanto que as pessoas que buscam simplesmente melhores condições econômicas fora dos seus países de origem encontram muito mais entraves, são vistas como imigrantes. E aí a gente pode correr o risco de estar repetindo uma triste fábula, digamos assim, né, mas que dizem que era comum na época da Inquisição, em que você coloca um dilema para definir quem é ou não um ser humano. Quem tem ou não direito a ter direitos. Se a pessoa conseguir chegar viva no seu país, depois de cruzar um oceano, ela tem que provar que ela merece ter direitos. Se ela, infelizmente, naufragar, nós vamos fazer posts no Facebook e dizer que nós sentimos muito que elas tenham se afogado, porque foram refugiados que estavam valorosamente fugindo de guerras e de lugares de perseguição. Então, dizer que ainda há um grande debate no meio internacional para se conseguir proteger os direitos humanos
das pessoas que estão sendo perseguidas pelos seus próprios países. E isso fica muito claro na questão migratória ou de refugiados. Quem não conhece, então, essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos resumida, né? Eu não sei se todos estão familiarizados com esse documento, mas como existe aí um dito de que no Brasil defensor de direitos humanos é defensor de direito de bandido, eu não sei assim, muito de onde vem isso. Quando eu comecei a estudar direitos humanos no mestrado, já me foi apresentado esse documento como muito valioso, e como protegendo, então, aqueles direitos que eu falei das convenções específicas, né, contra a tortura, contra a escravidão, contra tratamentos cruéis, degradantes, mas também protegendo direitos de forma afirmativa. Então, por exemplo, os direitos humanos também são a favor do direito ao casamento e da formação da família, né? No artigo 16, o direito a ter família, o direito a se casar, ao ter uma união civil reconhecida perante o Estado. Tem outros direitos que não são normalmente vistos como defensores de direitos humanos defendendo esses direitos, mas eles defendem. É o direito à propriedade. Por exemplo, então também não tem aí muito uma relação com o comunismo ou qualquer coisa do gênero intrinsecamente, embora o comunismo, o jeito que se entende comunismo também seja um outro debate para outro dia. Direitos de autor, um mundo justo e livre, em tese, assim, em resumo, é isso que busca os direitos humanos, é garantir todos aqueles direitos que são necessários para você ter uma vida humana digna, né? Então, espero que tenha ficado claro, assim, os principais conceitos. Em tempos de crise, lembrar que eles estão sendo muito postos em xeque. Então, eu já caminho aqui para o encerramento, e com essa frase que é do Caetano Veloso, quando ele diz: eu não tenho pátria, tenho mátria, e eu quero frátria, que é um trocadilho muito bom, na minha opinião, que tem a ver com tudo isso que a gente discutiu aqui. Eu não tenho pátria se a minha pátria está violando os meus direitos, ou os direitos dos meus irmãos a terem uma vida digna. Eu tenho mátria, e eu quero frátria, né? Eu acredito no poder do feminino, digamos assim, né? Da luta pelos direitos das mulheres. Eu acho interessante como essa fala reconhece isso. E lembrar que, por exemplo, precisou de convenções complementares sobre direitos das mulheres depois da Declaração dos Direitos Humanos, porque mulheres não eram consideradas humanas até 1948, simples assim. Tão humanas quanto os homens. Então havia essa desigualdade. Quero frátria, quero um mundo onde todos sejam irmãos de maneira igual e justa. E isso para mim é o que tem o significado desse trecho da música do Caetano. E é isso, eu espero que, apesar de todas as falhas técnicas, tenha dado para vocês entenderem alguma coisa do debate, e é isso, estou à disposição para a gente tirar dúvidas. Beatriz, muita gratidão, né? Que fala, né? Nossa, muito importante, né? Abrir o nosso seminário de humanidades com uma fala tão importante, né? Essa questão que você ressaltou, que a gente ouve, infelizmente, em tempos tão difíceis que estamos vivendo, né? Essa coisa, né? Que direitos humanos é defender bandido, né? Isso é uma questão, assim, né, muito complicada e que a gente tem ouvido tanto, né, e quanto retrocesso, venhamos e convenhamos, muito retrocesso em tão pouco tempo, né, e os direitos, né, para a gente ter um mundo com equidade, é muito importante ter a empatia, né, ter todas essas questões que estão, infelizmente, sendo deixadas de lado nesses últimos tempos. Bom, e aí,
Vamos ver aqui se alguém tem alguma questão, né, alguma pergunta para fazer para a Beatriz. Pode ficar à vontade, a gente vai ver aqui no chat. Só um instantinho. Beatriz, aqui tem uma questão para você falar um pouco do que tem sido enfrentado em campos de refugiados, né? Se você puder falar um pouco para nós sobre essa questão. Obrigada. É sempre bom poder falar um pouco mais da minha pesquisa, né, da área que a gente pesquisa um pouco. Então, antes de chegar especificamente nos campos, talvez eu detalhar um pouquinho quando você falou que eu atuei na Prefeitura de São Paulo, né, que efetivamente eu atuei com refúgio, imigração e direitos humanos. Eu trabalhei com a população imigrante urbana, né, não dentro de campos de refugiados. Eu trabalhei com a população imigrante e refugiada já integrada, entre aspas, né, na sociedade. Na cidade de São Paulo, com todos os problemas ou entraves que às vezes eles tinham com as nossas instituições, com questão de documentos e tal. E surge o meu interesse de pesquisar campos de refugiados quando começam a aparecer influxos maiores e o poder público não previamente organizado para lidar com certos influxos começa a simplesmente abrigar pessoas temporariamente em lugares fechados, né? Diz assim, em galpões, como se, assim, fiquem aí, esperem a gente resolver o que a gente vai fazer com vocês. Pessoas que tinham vindo do Haiti, por exemplo, que tinham entrado a pé, caminhado longos quilômetros, enfrentado longas intempéries, pegado ônibus, porque, enfim, isso que o governo fazia. E aí, de repente, tinham que se ver paradas esperando a autoridade, né, a cidade, decidir o que ia fazer com eles. E bom, acho que é importante perceber assim, que esse pequeno campo de refugiados dentro de uma cidade que nem era um campo, tinha, né, liberdade de sair, de ir e vir, estava dentro da cidade, já me chocou bastante para eu propor um projeto de mestrado sobre campos de refugiados. Os campos de refugiados, então, normalmente eles estão fora das cidades, obviamente, fora dos centros urbanos, normalmente em zonas rurais e normalmente mais próximos das zonas de fronteira, são onde os primeiros refugiados que estão saindo dos lugares de grandes conflitos se acampam quando chegam em outro país e por ali ficam até que venham organizações humanitárias atendê-las, ou o próprio Estado e tal. E nesses lugares, que é muito difícil porque não tem a definição oficial, mas nesses lugares onde comumente tem uma restrição à liberdade de movimento das pessoas, acontecem diversos tipos de violação a direitos conforme o tempo passa, né? Então a gente percebe, por exemplo, no Brasil hoje em tempos de crise, de pandemia, como é ruim ficar em isolamento por muito tempo, não é? Assim, na primeira semana pode até ser uma coisa interessante, assim, ficar em casa mais tempo, mas com bem menos infraestrutura e por anos ou décadas as pessoas serem obrigadas a ficar isoladas, elas não vão ficar. O que acontece é que elas se aventuram para fora dos campos e se aventuram. Qual seria o meio delas saírem dali de maneira segura? Seriam outros países, normalmente países desenvolvidos, recebê-las, né? Aceitar recebê-las. Porque hoje em dia, mais de 85% dos refugiados não estão em países desenvolvidos, né? Eles estão perto dos lugares de origem, assim. E os países desenvolvidos ficam com esses 15%, fazendo uma fila enorme, né, para ver se os outros 85% merecem ingressar no país deles, tão rico e tão bonito. Então, esse, para mim, é o maior problema hoje dos campos que estão aparecendo em cada vez mais lugares, esse modo de fazer as pessoas esperarem quietinhas um outro país ou uma outra cidade, um outro lugar que vai decidir acolhê-las, né? Decidir se elas são merecedoras ou não desse acolhimento. Isso é um problema muito grande, porque a Declaração de Direitos Humanos prevê no artigo 14 o direito a buscar asilo, né, o direito a buscar proteção contra uma perseguição. Então, não sei se respondi bem a questão, seria isso, inicialmente. Aí teve outras questões aqui no chat, né?
Isso. Sobre a questão de direitos humanos não ser coisa de comunista. Não necessariamente, né, gente? Eu acho isso muito importante frisar que eles são cunhados nas Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas não tem muita coisa de comunista nela, não. Inclusive, a sede dela é em Nova York, né? Assim, no coração dos Estados Unidos. E ela não surge exatamente para enfrentar o sistema capitalista. Ela surge apenas para tentar garantir que, mesmo dentro de um sistema capitalista, as pessoas tenham qualidade de vida e direitos humanos, né? Que são os direitos básicos de qualquer ser humano. Então, ela não surge assim com grandes pretensões de mudar o sistema econômico, de socializar a propriedade dos meios de produção, ou nada disso. Ela não pretende intervir sequer na questão trabalhista. E aí você tem essa pintura de direitos humanos como sendo uma coisa de comunista, quando você tem um reacionarismo muito forte, ou seja, quando você percebe que está incomodando os setores mais conservadores do capitalismo, mesmo com pequenas mudanças. Então, às vezes, uma pequena mudança de incluir mais pessoas negras, mulheres, indígenas e afins no mercado de trabalho já, embora algumas empresas estejam fazendo isso, outras pessoas estão se sentindo incomodadas. Então, mesmo o que as Nações Unidas e a Declaração Universal de Direitos Humanos mostram para a gente é que mesmo mudanças mínimas no sistema, né, ou vistas como mínimas, já causam bastante incômodo a ponto de serem chamadas de comunista, embora nunca tenham tido essa pretensão de enfrentar o sistema capitalista. Eu não sei se ficou muito claro. Inclusive, as pessoas que propõem, né, a coordenadora dos trabalhos da Declaração Universal de Direitos Humanos é a Eleanor Roosevelt, que era, na época, a primeira-dama dos Estados Unidos. Então, nada de comunista, assim, zero, na origem, pelo menos, da Declaração Universal de Direitos Humanos, embora não quer dizer com isso que os comunistas sejam inimigos. Eles, na maioria das vezes, só acham muito pouco o rol de 30 direitos dos direitos humanos e pedem muito mais. Daí leva a questão que é um outro mal-entendido, na minha percepção, né, como direitos humanos relacionados à bandidagem. Como explicar essa perversão de sentido? Bom, eu acho que essa é a pergunta que vale $1 milhão, mas tentar responder, né, da melhor maneira possível. Eu realmente acho que as populações em situação de maior vulnerabilidade social são as que têm maior risco de terminarem, por exemplo, sofrerem as penas maiores da sociedade. Por exemplo, então, terminarem presas. A gente tem aí vários exemplos na nossa sociedade de pessoas que, infelizmente, cometem crimes atrozes e não necessariamente pagam por isso, né? Não vou dizer assim, não necessariamente são presas, não necessariamente sequer chegam à justa punição de acordo com seu crime num devido processo penal. Os direitos humanos pedem apenas, né, então, assim, aqueles padrões mínimos no que se refere à questão de justiça penal, a garantia do direito ao devido processo. Isso tem sido confundido como defensor de bandido, porque é a defesa de um direito a que as populações mais, vou dizer, em situação de vulnerabilidade de novo, então, né, dizendo as populações menos ricas ou mais empobrecidas, mais racializadas e afins, é um direito que elas nunca tiveram. Né? Quem poderia ter um advogado antes da gente entender que o direito a ter um advogado gratuitamente era efetivamente um direito? Quem poderia ter um advogado era quem poderia pagar por ele. Então, começa-se uma defesa de que, olha, todas as pessoas deveriam ter direito a advogado, mesmo que não pudessem pagar por ele. É uma defesa para as classes e as pessoas que são, historicamente, as mais encarceradas. Não é dizer que essas pessoas estão certas, é só dizer que elas têm direito a um apoio jurídico
tanto quanto as pessoas que têm meios financeiros de pagar pelos seus advogados. Ambas as pessoas têm direito a apoio jurídico. Não é porque você é rico que você tem mais direito a um advogado que uma pessoa que é pobre. Ou, enfim, então acho que essa mudança histórica efetivamente aconteceu e começou a ser percebido pela sociedade como defensores de bandidos nesse sentido. Mas o que se está defendendo é o direito à defesa, né? O direito que não poderia nos ser negado, porque caso alguém se encontrasse numa situação de uma acusação injusta e precisasse provar isso judicialmente, a gente não poderia forçar essas pessoas a pagarem por isso se elas não tivessem os meios para tanto. Seria muito injusto. Então, eu espero ter falado um pouco dessa questão da relação entre direitos humanos e direito de bandido. E também havia aqui outra pergunta que disse que um tempo atrás havia uma visão deturpada de que quem defendia direitos humanos defendia bandido, acho que era o que eu estava falando, assim, um pouco, e se eu vejo a maturidade nas novas gerações. Ou se persiste ignorância e desinteresse sobre o assunto. Eu acho que o assunto deve sempre voltar à tona, assim, ele deve sempre ser discutido a cada nova geração, porque nem mesmo a geração que concebeu, digamos, entre aspas, os direitos humanos, foi muito feliz na sua aplicação, né? A gente tem aí, depois de 1948, muitos conflitos pelas descolonizações, né? A gente ainda tinha muitas colônias até então. Então, nas décadas de 50 e 60, a gente tem as lutas pelo fim dos poderios coloniais imperialistas, sobretudo na África e na Ásia, demonstrando que as pessoas dos países colonizadores, por assim dizer, não estavam praticando toda aquela universalidade, né, dos direitos humanos, toda aquela ideia de que são direitos para todos os seres humanos, porque exatamente havia uma visão aí um pouco limitada de quem poderia ser considerado humano nessa época. Então, não se considerava um negro africano um ser humano, ele deveria aprender a ser civilizado para chegar a ser humano. Isso, falas da época, tá, gente? Que foi escrita a Declaração de 1948. E, então, a cada geração, os seus problemas de percepção de quem deve ser considerado tão humano quanto você, né? De quem é o seu próximo. Atualmente, eu listaria, como eu citei, acho que a questão dos refugiados, dos migrantes, mas também de pessoas não cis héteras, por exemplo, né, de outras identidades de gênero, de outras sexualidades, entre outros grupos que a cada geração vão debatendo, lutando pelo seu direito a existir enquanto seres humanos, tanto quanto os demais que habitam esse planeta. Então, acho que a cada geração precisa ser discutido, e eu não acho que houve em algum momento uma certa maturidade sobre o tema de direitos humanos. Na verdade, eu espero que a gente alcance essa maturidade um dia. Eles são recém-nascidos na nossa história. Então, eu espero ter respondido essa questão de Eitan Schafer. Ele também pergunta se existem programas de intercâmbio que viabilizem ajuda a pessoas em campos de refugiados. Sim, existem. E é um pouco complicado só falar sobre isso, porque há até um termo em francês para isso que se chama voluntourisme, seria o turismo humanitário, talvez, é uma tradução para isso um pouco complicada. É um alerta no sentido de que a gente não precisa, talvez, ir muito longe para ajudar uma pessoa que está em situação de extrema necessidade humanitária e que, às vezes, o fato de você fazer um intercâmbio nesses lugares não necessariamente configure uma ajuda. Ela seja só um trabalho de campo pelo tempo que você vai ficar ali, pela expertise que se é necessário. Quanto mais se avança na questão da vulnerabilidade das pessoas, eu acho que mais experiência teórica e prática, perto, se possível, de onde você nasceu e cresceu, é importante.
Cruz Vermelha, que é uma das principais organizações internacionais humanitárias, a primeira, na verdade, ela tem isso por princípio, e eu sei porque eu fui voluntária em São Paulo, no setor de doações. Eles normalmente recrutam pessoas para ajudar em desastres ou coisas assim que estão próximas à localidade onde aquele desastre aconteceu. Então, nos campos de refugiados atualmente, o que você vai ver é muita gente das próprias comunidades. Por exemplo, no campo de refugiados que eu fiz um estudo de caso no mestrado, que fica no Quênia, tem muitos funcionários quenianos ajudando a população somali que está ali. Você meio que usa os próprios refugiados, inclusive nos campos, para muitos trabalhos, que são lugares sem muitos recursos, né? Então, e quem decide o recurso para esses lugares não são nem as pessoas na base de doação voluntária, são os estados. Se os estados estão decidindo gastar mais com guerra do que com a ajuda humanitária, meio que as ações individuais não têm muito impacto em comparação com o orçamento que os estados poderiam estar destinando para essa questão. Então, essa questão do intercâmbio, ela existe, mas ela é um pouco difícil de ser efetivada, na minha opinião, porque ela tem muitos possíveis problemas que devem ser pensados. Então, com relação à pergunta do Bruno sobre durante a pandemia, nossa, durante a pandemia eu tenho tentado acompanhar tantas questões, né? Os campos de refugiados, os direitos humanos e como essas lutas têm sido travadas nesse momento. Acho que várias lutas, né, assim, têm sido travadas mesmo sob espaços que ainda, em países que ainda não conseguiram conter a transmissão comunitária do coronavírus, várias lutas mesmo assim têm sido travadas, mesmo com todas as limitações que nós temos aqui, por exemplo, na América Latina, a questão do deslocamento forçado das pessoas venezuelanas aqui na América do Sul e das centro-americanas mais em sentido à América do Norte, e tem uma atuação que vai desde de programas mais simples, de fazer esses debates online, né, e de fazer atividades online também, que as pessoas se coloquem nos pés das pessoas deslocadas à força e façam um trajeto virtual usando o Google Maps, por exemplo, o Google Earth, né, para visualizar as dificuldades, as violências, as intempéries do caminho, até chegar numa possível zona de fronteiriça, e tentar atravessar a imigração. Então, tem desde debates e exercícios virtuais, até as estratégias mesmo que se dão no plano físico, né? Meio que as duas coisas estão meio juntas, eu acho, na verdade. Por exemplo, os próprios migrantes, vendo que as organizações não estão podendo atuar muito nesse momento de pandemia, se organizam eles mesmos em grupos virtuais e tentam conseguir cestas básicas e mantimentos e tudo que eles precisam para esse momento. Então, todos esses grupos, meio que quando em situações normais as organizações de apoio tentam ajudar, e quando em situações de crise, como a pandemia, as organizações não conseguem dar o devido apoio às organizações da sociedade civil, todos esses grupos, por uma questão de sobrevivência, porque qualquer questão de direitos humanos é questão de sobrevivência, esses mesmos grupos se organizam e correm atrás da efetivação dos seus direitos ou da sua autoproteção. Então, acho que nesse período de pandemia, a luta de direitos humanos tem sido dada muito assim, infelizmente, pelas próprias pessoas que se veem mais afetadas, tentando se organizar, sem entrar na luta das mulheres, tentando se organizar em redes de apoio, de solidariedade, de denúncia, prevenção à violência doméstica, se entrar na questão dos negros. Você tem o movimento Black Lives Matter ganhando cada vez mais força aí nos Estados Unidos, agora com a eleição de Biden, em cada grupo tentando se organizar da melhor maneira possível, mesmo em situação de crise. Qual dos direitos humanos que eu considero que é mais violado nos dias atuais? Eu acho que uma das perguntas mais fáceis de responder é o último direito anunciado na Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é um direito que diz que nenhum dos direitos enunciados nessa declaração
poderá ser utilizado para violar qualquer outro. Isso é muito forte, assim. Você tem o primeiro direito à vida, todos concordam que há uma supremacia, né, do direito à vida sobre todos os outros. Mas veja, quando fizeram a declaração de 30 direitos, né, o 31º foi para dizer: nenhum dos 30 pode ser usado como desculpa para ofender qualquer um dos outros. E é o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente. É o direito à religião sendo utilizado para tentar coibir o direito à união civil, é o direito à liberdade de expressão sendo utilizado para estimular crimes contra a vida. Então, esse último direito, em que um direito está sendo usado como mais importante quanto o outro, está sendo mais violado. Nenhum direito deveria ser visto como mais importante do que o outro. É isso. O meu direito à religião não deveria ser mais importante do que o seu direito à liberdade. O meu direito à liberdade de expressão não deveria ser mais importante do que o seu direito político, do seu direito à opinião. E assim sucessivamente. O meu direito a estar num Estado soberano, por exemplo, não deveria ser maior do que o seu direito a buscar asilo no meu país, se você está precisando. Todos os direitos serem vistos como equivalentes e interdependentes, essa ideia de que se um direito está sendo violado em algum lugar, todos os direitos estão sendo violados juntos com esse único direito que está sendo violado, é muito forte. Para mim, é o direito que mais está sendo violado hoje em dia, é o último. Direito a nenhum direito ser violado em detrimento do outro. E, então, nesse sentido que eu penso, Emmanuel, a universalidade dos direitos humanos, em conjunto com todas as oportunidades em que eles conseguiram se provar universais. Ou seja, na Convenção de Viena, de 1993, todos os países, que aí a gente já passou, então, todas as décadas de descolonização, praticamente, então, todos os países que eram soberanos, mais de 190 países que já eram Estados-membros das Nações Unidas, se reuniram e reafirmaram os direitos humanos como sendo universais. O que isso quer dizer? Nos lugares onde ainda não chegaram direitos humanos, nós queremos que cheguem. Nós não queremos que isso seja privilégio dos lugares onde eles já foram alcançados. E essa afirmação, então, de países africanos que não estavam ali, né, diretamente na elaboração dos direitos humanos, em 1948, é muito importante. Eu acho que dá uma validade muito, muito grande para esse documento. E os caminhos possíveis para efetivação prática desses direitos também é outra pergunta de $1 milhão. Eu acho que, no meu ponto de vista, começa pelo nível local, mas sem perder no horizonte o internacional. Né? Então, eu quero frátria, mas lembrando que eu não tenho pátria. Como é isso? Eu não quero frátria só para os meus compatriotas, isso para mim é muito pouco. Eu não posso perder isso de vista, entende? Então, tem muita coisa que pode ser feita no plano local que afeta o meio internacional. A gente não precisa necessariamente se deslocar para um lugar no meio internacional onde esses direitos estejam sendo mais violados, digamos, do que no Brasil. Ajudando no Brasil a conscientizar, por exemplo, da interdependência, da universalidade dos direitos humanos, por exemplo, das populações migrantes, a gente já ajuda, né, digamos assim, a estruturar a recepção melhor a pessoas migrantes e refugiadas no nosso país. Não é dizer que o nosso país é mais importante que os outros, não, é porque é dizer que eles estão exatamente interligados. Vou contar só, acho que tem uma história, eu acho que eu tenho tempo de contar ela rapidinho aqui, 5 minutos. No início do documentário Stealing Africa, está disponível no YouTube, Roubando a África, em inglês. É um nome bem provocativo. Mas no início do documentário, ele começa na Noruega, na verdade. Eu achei isso muito interessante. Não começa em África. Começa na Noruega com umas pessoas de uma associação
de bairro, assim, de uma cidade que cresceu em torno de uma empresa, votando se eles queriam ou não queriam que 2%, ou algo assim muito pequeno, 2 a 3% dos lucros daquela empresa fossem devolvidos para o país de origem da matéria-prima da empresa. A origem da matéria-prima da empresa era um país africano. No caso, eu acho que era o Congo. E essa associação de bairro de moradores, né, super civilizados noruegueses, decidem que não, que eles não querem nem 2% dos lucros da empresa que tem sede na Noruega sendo devolvidos para o país africano de onde essa empresa extrai matéria-prima. Então, a história é só para dizer que às vezes a gente não tem a dimensão do tanto que a gente pode fazer pelo meio internacional estando onde nós estamos. E bem, se é um fruto de desconhecimento, eu acho que nós devemos ir atrás desse conhecimento, assim, procurar saber mais. O que fazem as organizações de direitos humanos no Brasil? Por que defensor de direitos humanos é a profissão mais perigosa do país hoje, depois de jornalista? Também, por que é uma profissão tão perigosa? Procurar saber, essa inquietação constante, se aproximar, tentar ir além dos mitos, né? Tentar ir além do direitos humanos para humanos direitos humanos coisa de bandido, direitos humanos coisa de comunista. Procurar saber o que realmente é na prática. A gente pode chegar a, inclusive, fazer ações locais que têm um impacto internacional que a gente não conseguiria dimensionar inicialmente, mas para isso a gente precisa de conhecimento. Eu acho que por isso que esse evento também é tão importante, e eu agradeço de novo estar aqui e todas as perguntas que vocês fizeram. Eu espero ter respondido todas. É isso. Beatriz, muito obrigada por abrilhantar, né, nosso primeiro dia de seminário com esse tema tão importante, né, que está relacionado aos direitos humanos, né, como a gente disse, nesses tempos tão difíceis. Muita gratidão mesmo, né, por toda a sua disponibilidade, por falar, né, de uma forma tão fácil de entender, né, um tema tão complexo, de uma forma que todos nós consigamos entender sobre todas essas questões. Muita gratidão. Agradeço de verdade mais uma vez. É sempre bom refletir sobre isso e espalhar conhecimento sobre isso. Acho que é revolucionário nos tempos que estamos vivendo. Obrigada. Bom, e aí nós vamos, né, também, nós estamos finalizando o nosso primeiro momento, agradecer imensamente a todos e todas que estão conosco, né, nesse primeiro dia do quarto seminário de humanidades, especialmente os nossos alunos e alunas, né, que sempre marcam presença todos esses anos que desenvolvemos o seminário em nosso campus, e agradecer também, né, a comissão organizadora. Ninguém faz nada sozinho, então tem toda uma equipe aí trabalhando bastante. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E convidar, né, a todos vocês, amanhã nós teremos mais palestras, às 19 horas, então, desde já, nós esperamos todos vocês amanhã, tá bom? Um abraço muito carinhoso e até. Muito obrigada. Obrigada, gente.